Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates. Hoje vamos falar da ABEND, uma instituição técnica científica provedora de soluções que colaboram para o incremento dos negócios das empresas e do desenvolvimento das pessoas. Eu recebo aqui na Rede Alesp o engenheiro Antônio Luiz Alucino e também o Cláudio Ricardo. Sejam muito bem-vindos a este Ideias e Debates. Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que é a BEND, né? Vamos esclarecer aí para quem nos acompanha. Vamos começar com você, Cláudio, Antônio, mas vocês podem interagir entre vocês aí e complementar as informações, tá? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Guga. É um prazer estar aqui no programa. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a ABEND é uma entidade, que, conforme você falou, é uma entidade técnico-científica, né? E o que significa isso? Significa que ela é voltada para a área científica e ligada à engenharia. Ela é uma entidade que tem 41 anos de vida, ela já não é nova. Ela tem atuação internacional e nacional, ela cobre todo o Brasil, mas também atua fora do Brasil, e ela é voltada para tratar de temas que são relacionados à área de segurança. Quando eu falo segurança, no sentido de preservar a vida e o meio ambiente. Então, é segurança e na qualidade dos ativos industriais, né? Então, você, através de inspeção e através do uso de técnicas de engenharia, você verifica a integridade dos equipamentos e com isso, você antecipa que haja algum tipo, você detecta antes de acontecer qualquer tipo de rompimento desses equipamentos, alguma falha que você tenha no equipamento, você, através de uma série de técnicas, você consegue detectar que existem falhas no equipamento e, portanto, você faz a manutenção do equipamento e corrige isso antes que aconteça alguma coisa. Então, um bom exemplo disso que você pode vislumbrar de uma forma bastante fácil é que todo mundo sabe que o metrô, por exemplo, ou a CPTM, entre meia-noite e 4 horas da manhã, as composições param, né? Você para por quê? Porque, por exemplo, entre outras coisas que eles fazem nesse período, eles passam um equipamento de ultrassom sobre os trilhos e esse equipamento vê se tem alguma falha no trilho, mas não necessariamente aquela falha que você, olhando, você vê. Ela pode ser uma falha que está por dentro da estrutura do trilho que o ultrassom detecta. É o mesmo ultrassom que a pessoa utiliza quando ela vai no hospital, né? Quando você tem a mamãe lá, precisa verificar como é que está o bebê, ela está grávida, precisa ver como é que está o bebê, então passa esse ultrassom na barriga da mamãe, né? E vê como é que está o bebê. Você aplica essa mesma técnica na área industrial, nesse caso aqui no trilho. A mesma coisa fazendo esse paralelo com a medicina. Se você vai lá, você foi bater aquele futebolzinho, né? Aquela pelada de fim de semana, e você bate a perna lá e aí você não sabe se quebrou o osso, né? Ou você cai em cima do braço e não sabe se quebrou o osso. Quando você vai no hospital, o médico te manda fazer lá uma radiografia, né? Passar o raio-x. Aí você verifica se quebrou ou não quebrou, se está rompido ou não. Essa mesma técnica, o raio-x, você pode utilizar a radiografia, utilizar num equipamento industrial, para ver se, por exemplo, se uma solda está ou não está rompida, né? Então, existem várias dessas técnicas, tomografia, e esse conjunto de técnicas tem um nome que se dá, que são os ensaios não destrutivos, que são conhecidos como ENDs, né? Você tem um acrônimo, as 3 primeiras letras, o E do ensaio, o N do não e o D do destrutivo, né? Então, ensaios não destrutivos são técnicas que você não precisa abrir o equipamento, não precisa
quebrar aquele equipamento, mas, no entanto, você sabe o que está acontecendo com ele, você sabe se a integridade estrutural do equipamento está preservada ou não, se tem alguma falha que possa acontecer. E isso, né, eu falei tudo isso por o seguinte, o nome da ABEND vem disso, é uma Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos de Inspeção. Então, isso é um ensaio não destrutivo. Exato. Cláudio, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, é uma honra recebê-lo. Gostaria que você explicasse um pouco, já que você é especialista em ensaios não destrutivos, né? Sim, complementando aqui o que o Antônio falou, tá? Os ensaios não destrutivos são muito importantes, principalmente ali na parte de segurança das instalações, dos ativos, tá? E vou falar como um inspetor de ensaios não destrutivos. Nós temos o nível 1 é o operador, o nível 2 é o inspetor e o nível 3 é o supervisor. Tá? É uma coisa, é um método que é utilizado há bastante tempo, mas recentemente tem adquirido grande importância, tendo em vista alguns setores que precisam ter uma qualidade excepcional nos seus produtos, nos seus equipamentos, no material que é empregado. Então, o setor nuclear, o setor aeronáutico, o setor de construção civil, setor de óleo e gás e outros setores, o automobilístico. Então, quanto maior a necessidade de segurança do setor, maior vai ser a necessidade de ensaios não destrutivos durante todo o processo, desde o planejamento, na fabricação, na inspeção, na instalação e também na manutenção. Tá? Hoje em dia nós temos coisas modernas que estão utilizando já os ensaios. Então, por exemplo, a energia eólica, nós utilizamos muito o ultrassom para verificar se há Pequeno probleminha com o Cláudio, daqui a pouco a gente restabelece. Agora é importante perguntar também o que é acesso por corda, que eu vejo aqui no site de vocês, que é uma das especialidades. Como funciona? Então, é uma excelente pergunta essa, Guga. Na verdade, o acesso por corda é uma técnica que você tem de alpinismo e ele, nesse caso, é utilizado na área industrial. O que acontece? Ele é caracterizado, o acesso por corda, pela utilização de duas cordas, sendo que uma delas é a linha de vida, né? Então, essa é uma técnica que ela tem toda uma regulamentação, você tem uma série de equipamentos que você tem que utilizar e você utiliza para acessar de forma simples e fácil e segura também locais para você fazer algum tipo de trabalho. Esse trabalho, por exemplo, pode ser uma pintura, pode ser um jateamento, pode ser uma solda, pode ser aplicar um ensaio não destrutivo, você verificar como é que está aquele ponto. Ele é muito utilizado, por exemplo, na área de óleo e gás, nas plataformas de petróleo. Você tem locais que você precisa ou reparar ou inspecionar, então o escalador ele fica de pendurado ali, né, utilizando essa técnica, para poder acessar o local. Também, ele é muito utilizado aqui em São Paulo, nas estações de metrô, principalmente aquelas estações cuja arquitetura é uma arquitetura, digamos, mais ousada, assim, que tem curvas e tal, onde você não consegue colocar um andaime, né? Então, você substitui o andaime por um escalador industrial, né? Que utiliza a técnica de acesso por corda. Ou também, quer ver uma outra situação que torna difícil você montar um andaime, é quando você tem passagem de muitas pessoas. Então, você vai acabar bloqueando aquela área, é uma área que você precisa mantê-la aberta, você utiliza um profissional que utiliza essa técnica do acesso por corda. O que não é acesso por corda, né? Você pode utilizar para limpeza de edifícios. Você olha lá, vê se o profissional está utilizando as duas cordas.
ele está com a cadeirinha com uma corda só não é a técnica de acesso por corda. Necessariamente você precisa ter a linha de vida que caracteriza a técnica de acesso por corda. Respondi ou ficou ainda muito... Ficou bem didático, né? E agora o Cláudio voltou, eu quero que ele conclua, né, a explicação em relação aos ensaios não destrutivos. Obrigado, Cláudio. Desculpa, está meio ruim aqui por causa da chuva. Faz parte, né? A conexão faz parte. Hoje em dia faz Esses parte. problemas são naturais. Na verdade, os ensaios não destrutivos, eles são utilizados muito na engenharia de qualidade. Então, como eu falei, na parte nuclear, na do óleo e gás, construção naval e outros lugares, na nuclear e etc. É interessante que atualmente nós temos novos métodos e novas plataformas. Então, por exemplo, eu tenho condições de pegar um drone, acoplar ele uma câmera termográfica e fazer uma inspeção de uma linha de energia elétrica. Tá? Eu tenho também condições de acoplar uma câmera num ROV, que é aquele submarinozinho, ligado a um umbilical ou um navio, tá? Para fazer a inspeção submarina, inspeção visual submarina. E também uma câmera num drone para fazer a inspeção visual de, por exemplo, um aerogerador, especialmente de uma pá de aerogerador. Tá? E os ensaios não destrutivos, então, eles podem ser utilizados dessa maneira numa inspeção, até durante uma manutenção de uma instalação qualquer. Então, vou dar um exemplo. A Petrobras tem uma FPSO lá na Bacia de Santos. Vai fazer uma inspeção. Tem alguns lugares que não dá para fazer a inspeção porque é muito alto, o calor é intenso, não dá para colocar ninguém aí nessa parte, aí, um inspetor de acesso por cordas. Então, eu consigo pegar um ROV, instalo uma câmera no ROV e faço uma inspeção visual. Se eu detectar alguma coisa, aí eu parto para outro método de inspeção já no local. Então, eu ganho muito tempo utilizando esses meios modernos. E há também uma previsão, uma possibilidade de uma, que a gente poderia chamar de inspeção 4.0, seria um monitoramento constante. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que é possível, tá? E para o Brasil seria muito bom, eu instalar, por exemplo, fibras óticas numa via pública, num viaduto, tá? Então, verificar se está tendo problema no viaduto. Aqui em São Paulo nós tivemos vários problemas recentes com viadutos. E no Brasil, nós tivemos um problema em barragens. Então, também dá para fazer um monitoramento de barragens. Então, com o deslocamento ali dessa fiação de fibra ótica, eu consigo monitorar a barragem, se ela está movimentando ou não. E aí, movimentando, eu sei o local. E aí eu consigo fazer uma inspeção mais acurada no local e evitar o que aconteceu em Brumadinho ou em Mariana. Guga, se você me permitir complementar aqui um pouquinho, é importante que o telespectador ele visualize uma coisa. Você tem um carro, todo o equipamento, né? E quando você vai para a indústria, isso é bastante comum. Você tem áreas e processos que são mais críticos e outros que são menos críticos, né? Então, esse tipo de técnica de inspeção, né, que a gente chama de ensaios não destrutivos, ela é utilizada quanto mais o processo é crítico. Então, dá para você visualizar bem isso, por exemplo, um avião, né, se você deixar o avião sem uma manutenção adequada, ele cai, né? Então, é um processo crítico. Uma usina nuclear é um processo crítico também, porque não pode vazar energia, né? Às vezes, um processo numa indústria alimentícia, ou o processo em si de fabricação não é tão crítico de uma fabricação de um alimento industrializado, né? Então, você utiliza menos. E tem uma regra básica: depois de você soldar, você tem que
tem que dar uma inspecionada se aquela solda foi bem feita. Então, aonde tem solda, tem ensaio não destrutivo, né? Isso pode ser feito diretamente pela pessoa ou utilizando uma plataforma, alguma que vai te auxiliar chegar lá, você acessar. Então, é o que o Cláudio estava comentando anteriormente. Você pode colocar isso embarcado em um robozinho que mergulha, que a gente chama de ROV, que é um acrônimo de uma palavra inglesa, né? Que é um veículo remotamente operado, por isso que ele é chamado, mas no fundo ele é um robozinho, né? Então você coloca umas câmeras lá e você vai numa profundidade até maior do que você conseguiria ir mergulhando. Então, por exemplo, na área do pré-sal, né, onde estão as plataformas hoje, são áreas muito profundas, que vão a 2.000 metros, 3.000 metros de água, né? Você imagina que tem uma profundidade de 2 quilômetros, 3 quilômetros de água, é um bocado de água que está em cima de você. Então, a pressão é muito grande, não dá para o mergulhador ir. Então, você utiliza um equipamento desse. E aí, você tem lá tubulações que estão ligadas no poço, né? Você quer saber se essas tubulações ainda estão íntegras, se tem alguma falha nela, né? Então você utiliza o inspetor, ele está em terra ou está no navio, né? E ele vai olhando o que está acontecendo lá e analisando os dados utilizando esse robozinho. Você pode transpor isso para o ar, por exemplo, né? Então, em vez de você utilizar o robô, você usa um drone, né? Um equipamento que voa, um helicóptero. Todo mundo conhece o drone, né? Então você bota essa câmera e você leva em lugares também que são de difícil acesso ou mesmo inacessíveis, que o Cláudio citou muito bem, por causa da temperatura, às vezes por causa do vento, ou às vezes porque aquela operação, você poderia utilizar uma técnica de acesso por corda que a gente estava falando antes, mas é muito arriscado, você vai expor o profissional, porque se você pode utilizar, então, um equipamento desse, um drone. E aí você faz a análise daquilo que você está vendo, ou se for uma câmera termográfica. O que é uma câmera termográfica também para o nosso telespectador ver? É uma câmera que você utiliza na Fórmula 1, por exemplo, ou agora com o problema da Covid, que você passa, que ele analisa a sua temperatura. Essa câmera ela é utilizada também para você fazer análises estruturais, se está acontecendo alguma coisa, se o equipamento está aquecendo quando ele não deveria aquecer. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático dessa aplicação. Você pode verificar se os transformadores da rua, esse transformador que você vê no poste, né, que você tem perto de casa, se esse transformador está aquecendo. De repente, ele não deveria estar aquecendo, mas com a câmera termográfica você vê isso à distância. Então, tem várias aplicações dessas que você pode utilizar. Interessante. Uma outra coisa que é importante a gente abordar, qual que é a atuação de vocês na área do saneamento e da infraestrutura? É importante a gente explicar para o nosso espectador. Cláudio ou Antônio, quem começa? Bom, eu posso começar, o Antônio continua aí, que ele sabe bastante sobre isso também. Bom, com relação à infraestrutura, se nós pegarmos, por exemplo, na área de engenharia civil, da construção civil, então uma infraestrutura viária, vou dar um exemplo. Nós temos a atuação na inspeção de trilhos e do material rodante. O material rodante são os vagões, locomotivas e etc. Então, na área metroferroviária, nós temos isso. Na área ferroviária também, inclusive, o Antônio vai muito lá para o Maranhão para apoiar a Vale na ferrovia lá do Carajás. Nós temos na construção civil, na inspeção de construções, instalações. Então, eu teria, por exemplo, uma barragem de uma hidrelétrica, tenho ali aquela área da barragem em si, de concreto, tem inspeção. Nos viadutos tem inspeção, tá? Tanto faz ser de ferro, de aço, né, ou de concreto.
Então, isso daí varia muito pouco, eu consigo inspecionar, inclusive de madeira eu consigo inspecionar. Tá? Na área de saneamento básico, aí o Antônio pode até falar com mais propriedade, mas nós temos um processo customizado para a Sabesp. Tá? Então, o Antônio mais tarde vai explicar isso daí em detalhe, que é um negócio muito interessante. Então, na parte deixa eu aproveitar. Pois não, claro. lógico. Oi, Cláudio. Já que, bom, Guga, respondendo objetivamente sua pergunta, os nossos ensaios eles entram em duas áreas específicas da área de saneamento e de água. Né? Uma é uma coisa muito interessante e muito importante, eu te diria. Porque o que acontece? A perda de água, a água qual é o slogan da Sabesp aqui em São Paulo? Né? Sabendo usar não vai faltar. Né? Então, você tem perda de água por vazamento, né? E muitas vezes você não sabe que está perdendo. E aí, se você for ter que abrir aquilo tudo para você verificar, primeiro que é um transtorno para a cidade, e segundo que custa dinheiro isso, né? Então, você tem um equipamento que a pessoa ela escuta se em algum ponto ali embaixo está tendo um vazamento. Então, a pessoa vai e ela vai procurando isso. Essa técnica ela é bastante utilizada aqui em São Paulo. São Paulo, dentro do Brasil, é um grande líder em detecção de vazamentos. É um pessoal altamente especializado que a Sabesp tem. Então, essa é uma técnica que você usa. De novo, ela é uma técnica não destrutiva, porque você não precisa abrir para escutar o vazamento. Eu estou falando aqui de vazamentos muito, muito pequenos, vazamentos mínimos. Não é aquele vazamento que rompe a adutora e arrasta o carro que estava estacionado, afunda. Não, eu estou falando daquela coisa muito sutil que você detecta e você vai minimizando esses vazamentos e essa água não é perdida, portanto, o custo não é repassado para a conta nossa, né? A nossa conta que a gente paga por essa água que é tratada e que acaba não chegando na nossa torneira. Então, essas perdas elas custam dinheiro para o Estado, para a cidade e para o consumidor. Então, além do mais, você preserva o ambiente, que você não precisa captar tanta água através disso. Então, essa técnica é importante por isso. Quem é o líder disso aí no mundo é o Japão. Né? Então, o Japão que lidera esse tipo de processo. A segunda área que a Bend atua é uma área bastante interessante também. Você tem as tubulações antigas, se vocês puxarem pela memória, quem é mais novo que está assistindo a gente não vai saber disso, mas quem é um pouquinho mais velho lembra que as tubulações que tinham eram todas de metal, né? E hoje você tem uma tendência de substituição dessa tubulação de metal por plástico, né? Esse plástico tem um nome, ele é chamado de polietileno de alta densidade, mas é um plástico. Acontece o seguinte, se você monta essa tubulação de plástico direitinho, ela dura mais tempo do que a tubulação de metal. Se você monta ela, não monta direitinho, ela dura menos. Então, você precisa ter as pessoas que trabalham nessa montagem, elas precisam estar bastante bem treinadas e certificadas. Elas precisam comprovar que elas sabem fazer isso. Eu depois vou falar um pouquinho sobre certificação, que é uma coisa interessante que as pessoas normalmente não conhecem, mas existem profissionais como o Cláudio, que está aqui com a gente, e que é um profissional que é certificado. Então, essa é uma atuação importante da Bend. E na área de saneamento e de água, é a área de atuação, a gente atua justamente nessas duas áreas. Na detecção, são os profissionais, no treinamento e na certificação de profissionais que trabalham com a detecção,
e no treinamento e na certificação dos que trabalham na montagem desses dutos que são de plástico, né, de polietileno. Complementando agora um pouquinho o Antônio, eu trabalhei numa obra, foi a maior obra hidráulica recente do Brasil, que é o Sistema Produtor São Lourenço, e nós fazíamos a soldagem de grandes tubos, eram diâmetros de 2 metros, tá? E nós fazíamos a soldagem, aliás, o pessoal fazia a soldagem, nós fazíamos a inspeção com ultrassom e outros métodos, tá? E, então é interessante, porque é a infraestrutura, mas era uma atividade, aí complementando aí na parte de infraestrutura, bem semelhante ao que é feito no oleoduto. Era um aqueduto, mas é muito feito isso daí no oleoduto. Então tem inspeção de oleoduto, aqueduto, minerodutos e outros tipos de dutos que nós possamos ter aí no Brasil. Tá? Que justamente, Cláudio, quando você está montando esses dutos, você solda os dutos, né? Porque eles são fabricados, mas você está falando de quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros, então eles são soldados. E aí cai naquilo que eu falei anteriormente. Toda vez que tem solda, depois que você solda, você precisa dar uma verificada se a solda está direitinho, né? Exatamente. Agora vocês têm uma atuação que é bem interessante também na área de monitoramento de condição. É importante vocês explicarem como funciona esse processo. Bom, o monitoramento de condição é uma evolução do ensaio não destrutivo. Por quê? Porque é você ter o tipo de ensaio, mas ele é feito constantemente. Então, você utiliza técnicas que elas são constantes e você está permanentemente verificando aquilo, 24 horas por dia. Por isso que você é o monitoramento do estado daquela coisa. Então, é da condição daquela coisa, né? Daquela coisa que eu digo é aquele equipamento. Então, isso é uma parte que faz parte das técnicas, só que é uma evolução, você faz isso de forma constante. Tem certas situações que você precisa estar o tempo todo monitorando para ver se não está... Como é que está aquela estrutura, porque ela é crítica. Então, você precisa o tempo todo estar olhando para ela. Interessante isso. Agora, vocês têm várias comissões certificadoras. Explica um pouquinho como é que funciona isso. Olha, eu acho que é importante destacar o seguinte, né? O que é a certificação? Você tem um profissional. Esse profissional... ele recebe um treinamento para fazer uma atividade que é absolutamente técnica, né? Ele precisa realizar essa atividade dele cumprindo uma série de normas técnicas. Ele precisa conhecer profundamente essas normas técnicas e precisa depois realizar a sua atividade diariamente, quando vai para o seu trabalho, de uma forma impecável. Por quê? Porque se ele não fizer isso, o erro ou uma falha na atuação dele pode causar uma situação bastante grave. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina, voltando ao exemplo do trem e do metrô lá, que é bastante fácil de você ver. Se não houver uma detecção prévia de que um trilho vai romper, ou uma roda, ou um eixo, entendeu? Você tem um acidente, né? E esse acidente, se for um trem de carga, o trem descarrilha, né? E você tem a perda financeira. Mas e se for com um metrô? E se for com uma composição de passageiros, né? Além da perda financeira, a principal perda que você pode ter é uma perda de vidas. Se for o trem de carga, ele poderia, por exemplo, estar conduzindo gasolina e aquela gasolina vazar e cair num riacho, né, e contamina o riacho. Então,
a detecção prévia de que tem alguma coisa ali que, pelo uso, pela condição normal de uso, que ela vai gastando, né, o trilho vai gastando, ou a roda também vai se desgastando, ou porque por causa do peso que você passa toda hora, aquilo lá, tudo que é novinho, em geral, funciona bem. Depois, quando vai ficando velho, é que nem a gente, né? A coisa não vai, você vai pifando, né? Então, por isso que você vai no médico de vez em quando, e de vez em quando você passa para aquele check-up, aquela bateria de exames. A mesma coisa você faz isso na área industrial. Se você imagina que o inspetor de ensaios não destrutivos é o médico. Se o médico não é um cara que conhece direitinho, que não estudou direitinho, não pratica a medicina direitinho, ele pode não detectar qual é a doença que você tem, o que você está sofrendo. A mesma coisa na área industrial, ele não vai detectar, se ele não conhece as normas direito, ele não vai fazer o diagnóstico correto do que está acontecendo, e não vai, depois, não são tomadas as medidas preventivas necessárias, né? Vão ser as corretivas. Então, essa atividade é uma atividade muito crítica, ela é muito importante. Então, não basta o profissional ser só treinado, ele precisa comprovar esse conhecimento dele devido à importância do trabalho dele. Como é que ele comprova isso? Ele comprova isso através de provas. Ele passa por provas teóricas e provas práticas. Aí ele demonstra que ele é um cara qualificado, ele é um profissional qualificado. E a partir desse instante que ele comprova isso, que ele conhece as normas técnicas, que ele sabe utilizar o equipamento de ensaios não destrutivos, equipamento de ultrassom, de raio-x, de tomografia, ou um líquido penetrante, enfim, a técnica que ele estiver utilizando, se ele comprova isso, aí ele recebe um certificado, que é um documento oficial que ele conhece e que ele está apto a trabalhar utilizando essa técnica. Então, você faz a certificação desses profissionais para essa atuação com esses ensaios, porque a atividade deles é de muita responsabilidade. Em última análise, é o que é o slogan da própria Bend, né? Em última análise, ele preserva a vida e o meio ambiente, porque ele evita que aconteça algo que vai afetar o meio ambiente ou afetar a vida humana. Agora, muito interessante, vocês têm vários aí comitês e também comissões. Gostaria que vocês fizessem uma breve explanação delas. Bom, com relação aos nossos comitês, nós temos alguns tipos de comitês. Então, por exemplo, comitê de normalização, com norma. Ele está vinculado a alguma instituição normativa nacional, então, geralmente a BNT, a Inmetro e outras. E aí, o que acontece? Existem as normas nacionais, e qualquer norma nacional, ela reúne uma série de pessoas gabaritadas, com alto conhecimento, alta experiência, tá? Doutores, grosso modo, no assunto, e eles discutem um determinado item de uma norma. Então, por exemplo, eu tenho uma norma de ultrassom, eu tenho uma norma para líquido penetrante, então eu tenho uma norma para cada tipo de método. Essas normas, elas geralmente têm 5 anos de validade e antes de terminar a validade, a BNT determina que seja feita nova reunião para ir atualizando essa norma. E no caso da Bend, ela é baseada nas normas ISO e nas normas nacionais. E ela é a responsável pela parte de ensaios não destrutivos no Brasil. Então, a normatização de ensaios não destrutivos no Brasil, ela é da BNT e repassada para a Bend, tá?
E, como eu estava falando das normas, então, por exemplo, no ultrassom eu tenho várias normas. Eu tenho norma de nomenclatura, eu tenho norma para uso de determinado equipamento. Existe um equipamento hoje de ultrassom que é chamado Phase Array. Ele é muito parecido, a imagem é mais ou menos parecida com aquela que nós usamos na medicina para verificar o feto. Tá? O neném está nascendo, passa-se e faz o ultrassom da barriga da mãe. Tá? Só que na medicina, é claro que aparece perfeitamente a criança, ou quase perfeitamente a criança. Tá? No nosso caso, é uma leitura mais visual de um gráfico. Tá? Existem também outras normas, outros comitês, é o comitê de certificação. Aí já é voltado principalmente para ISO, para um determinado setor. Então, eu, particularmente, estou no comitê de certificação nuclear. Então, é voltado para as condições de certificação da área nuclear. O Antônio depois vai explicar melhor isso daí, como é feito o processo. Então, nós temos esses comitês. Só para vocês terem uma ideia, nós temos correndo na BEND hoje cerca de uma centena de normas e aí divididos em vários comitês. E nós temos dezenas de comitês. Então, para cada método tem um comitê, tá? E esses comitês pegam, então, as normas referentes àquele método. Deixa eu fazer isso. Essa sua pergunta ela é muito boa, mas vamos lá. Imagina o seguinte: tudo que você faz do ponto de vista técnico não sai da cabeça de uma pessoa, nem de uma empresa. Você reúne todas as pessoas que têm conhecimento técnico e elas criam, né, tem toda uma metodologia, elas criam as normas que regem o nosso dia a dia. Você, para construir um prédio, você segue normas. A nossa casa, para fabricar qualquer equipamento, um carro, por exemplo, tem uma centena, talvez milhares de normas que regem, né? O caso dos ensaios também são isso. Então, um dos tipos de comitê que a gente tem são os comitês que o Cláudio mencionou. São comitês que fazem normas técnicas para a área, que regulamentam, que dão o norte, que dão como é que você realiza a inspeção utilizando técnicas. Essas normas, elas são, inclusive, internacionais. O Cláudio citou as normas ISO, né? A ISO é um organismo internacional que faz as normas no mundo, é um dos, né, organismos internacionais que faz normas técnicas no mundo. Você também tem comitês que, aquele processo de certificação, aquelas provas que eu mencionei que o profissional tem que fazer para se certificar, aquelas provas também são desenhadas por comitês de especialistas. Então, você tem os comitês de certificação. Então, são diversos comitês que tem na BEND, compostos por profissionais especializados, altamente capacitados, que vão lá, que doam o seu tempo, as empresas doam o tempo dos profissionais, para que a sociedade como um todo, para que o Brasil tenha um alto padrão de normas que vão reger as inspeções que são feitas no Brasil. Sempre seguindo as melhores práticas internacionais, sempre seguindo o que é feito no mundo no mais alto nível técnico. Então, esses comitês... É interessante a gente falar um pouquinho também da área de treinamento de vocês. O que vocês têm no momento? E essa é uma oportunidade para quem está nos assistindo de conhecer isso, e eu convido, né, a quem tiver interesse a entrar no site da BEND e ver todos esses treinamentos. O que é? Nós temos uma grande quantidade de treinamentos que são realizados, que são treinamentos que a pessoa, se tiver interesse em começar na área e trabalhar na área, ela
acessando a Bend, ela pode fazer um treinamento que vai determinar o futuro profissional. Ela vai ser um inspetor de ensaios não destrutivos. Então, aí tem uma oportunidade. Mas, além disso, você tem profissionais que já trabalham com isso, né, e que querem saber mais, né, conhecer mais sobre isso. Então, a gente tem uma série de treinamentos para esses tipos de profissionais. Quando eu falo treinamento, são cursos, né? Às vezes são cursos até que podem ser curtos, mas podem ser longos. E para as empresas, muitas vezes as empresas também querem que os seus profissionais tenham sejam treinados, sejam qualificados em áreas específicas que são importantes, que agreguem os novos conhecimentos que estão sendo gerados no mundo, as novas técnicas que conheçam. Então, elas enviam essas pessoas. O enviar hoje já é uma coisa meio ultrapassada, quer dizer, pode ser até cursos online. Hoje, por exemplo, a gente só tem online, mas a gente tem as duas modalidades, presencial e online, né? Em tempos normais, vamos dizer assim, sem Covid, a gente tem o presencial e o online, mas a gente realiza, sim, esses cursos, e são de diversas moldes, diversas técnicas diferentes, diversos assuntos, e alguns bastante interessantes. Por exemplo, o Cláudio, ele tinha mencionado aí o curso de inspeção utilizando drones. É um tipo de curso que a gente tem, por exemplo, entendeu? Tem cursos e treinamentos para quem mergulha, que faz as técnicas utilizando o mergulho. Então, você tem esse tipo de treinamento. Tem vários, são inúmeros. Se vocês acessarem o site da Bend, que é www.abend.org, não é .com, é .org.br, e entrar lá na área de treinamentos, vai encontrar uma série desses treinamentos aí. Interessante. E como se faz, né? Como faz para ficar sócio da Bend? Conta um pouco para nós. Bom, com relação a ser sócio da Bend, tá? Existem duas modalidades. Você tem a empresa e você tem o indivíduo, tá? Aproveitando aí o que o Antônio falou, no site tem muito bem explicadinho, e também no site tem um telefone que dá para fazer o contato com o pessoal da área da associação. Mas, de um modo geral, o pessoal que fica sócio da Bend é o pessoal que trabalha com a área de inspeção, ou de ensaios não destrutivos, ou trabalha em alguma área que a Bend tem a certificação. Então, hoje em dia, é comum nós encontrarmos associados, são inspetores, eu sou um associado, tá? Nós temos empresas que trabalham com inspeção de ensaios não destrutivos, que são associadas, tá? Existem empresas que estão se aproximando de nós para entrar na área de ensaios não destrutivos também. E existem elementos que estão chegando para ser associados, porque a Bend está ampliando o portfólio dele. Como teve um sucesso muito grande o processo de certificação nosso, nós fomos autorizados por órgãos normativos nacionais a ampliarmos o nosso portfólio. Então, nós temos hoje atmosfera explosiva, o Antônio já citou o acesso por cordas, tá? Então, todos esses elementos são inspetores, também estão sendo inspetores associados da Bend, tá? Você citou um caso interessante, Forjas, porque, veja, quem é um sócio da Bend? Ele pode ser um sócio porque ele trabalha na área, ele pode ser um sócio porque ele utiliza as técnicas da Bend, e pode ser um fabricante de equipamentos. Então, nós temos os três tipos de sócios. Nós temos os sócios que são consumidores dos serviços e produtos,
são os que prestam serviço e os que fabricam os equipamentos, né? E podem ser pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá? Eu vou pedir... E também, Pois não. também complementando, existe uma categoria especial de associado que é para o pessoal que é estudante. Então, os estudantes têm um acesso, tá? A grande parte deles são elementos que estão fazendo cursos ainda em nível técnico, tá? Geralmente num Senai, num órgão assim, ou estão fazendo uma faculdade, tá? Então, existe essa categoria de associado que é o estudante. Pedir para o meu diretor botar o site da Bend aqui na tela, para você que quer conhecer mais. O nosso programa está chegando ao final, mas eu quero agradecer muito a sua participação, Antônio Luiz Auricino, e também a você, Cláudio Ricardo, por estar com a gente, esclarecendo aí e mostrando o trabalho da Bend. Muito obrigado a vocês. Até o próximo encontro. Nós é que agradecemos a oportunidade, Guga. Obrigado. Muito obrigado. Este foi mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!